Oi, eu sou o Gabriel, tô aqui para explicar para vocês como que os reforços do Flamengo podem se encaixar dentro do esquema do Dorival. No último vídeo eu coloquei o esquema dele muito bem explicado, muito bem mostrado como estão os esquemas, as jogadas dentro desse esquema do Dorival, com base no vídeo do 7-1, né, do jogo contra o Tolima. Então, vamos aqui mostrar para vocês como esses três jogadores, esses três que estão aí lá em cima, aí em cima do campinho aí para vocês, vão se encaixar, né? Então, a gente tem que ter algo em mente de que o Dorival, para poder encaixar o Cebolinha, primeiro, ele tem que ter um ponta, né? Ele tem que jogar com um esquema que tem um ponta. Então, o Dorival, ele tem utilizado dois esquemas. Eu vou mostrar para vocês aqui o jogo passado, que foi como eu expliquei para vocês, que acontecem as transições, que acontecem as jogadas e as triangulações, sobretudo como os laterais passam, como que eles se dialogam com esse, como que eles trocam a bola, trocam a linha de passe e as movimentações com esses meias mais por dentro, né? Na Espanha se chama de interiores essa posição aqui do João Gomes e do Everton Ribeiro, que é um meia um pouquinho mais avançado do que um volante, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês como foi o esquema do Tolima. No Tolima ele utilizou aqui esses interiores aqui do lado, né? Tanto João Gomes quanto Everton Ribeiro, dentro de um 4-4-2 losango, né? Seria voltar aqui pro tabuleiro, seria um losango nesse sentido, porque essa região aqui do meio campo, aqui que eu vou marcar para vocês, forma um losango, né? Forma essa forma geométrica aqui, o losango. Porém, o Dorival já utilizou o Arrascaeta de interior aqui, né? Nessa posição aqui que ele tá, seria essa posição que o João Gomes está aqui dentro desse losango, dentro de um 4-3-3. Portanto, o losango ele é desfeito e cria-se um 4-3-3, né? Então, eu acredito que nesse esquema o Arrascaeta entraria aqui, né? No lado esquerdo. No lado direito, eu acredito que ficaria concorrendo à vaga o Everton Ribeiro. Eu vou colocar aqui do lado. Concorreria o Everton Ribeiro, concorreria o Wendel e o João Gomes por essa vaga. Os três, né, nessa vaga aqui na direita. Os três concorreriam aqui nessa vaga na direita. João Gomes, Everton Ribeiro e o Wendel, né? O Vidal, o grande problema é o Vidal. Por quê? Tanto o Vidal quanto o Wendel, deixa eu tirar o João Gomes aqui, vou botar aqui do lado para vocês. Tanto o Vidal quanto o Wendel, eles são meias, que são aqueles volantes que vão de uma área a outra, né? Eles percorrem o campo inteiro, eles percorrem quase que de um gol até o outro para levar o time para frente, né? Eles levam o time pro ataque, né? Como a própria música do Skank diz, né? Eles são do meio campo e levam o time pro ataque. Eles fazem com que a bola seja mais bem trabalhada ali no meio, fazendo com que eles participem tanto do começo da jogada quanto após, né? Depois eles participam com bolas enfiadas, com infiltrações. Então eu acredito que utilizar o Vidal de primeiro volante seria um desperdício, conforme as características que eu falei para vocês agora. Porém, ele pode jogar aqui pela questão de quilometragem, né? Se doar tanto e se desgastar até, né? Nesse calendário do futebol brasileiro é muito complicado. Mas a gente pode colocar ele aqui. Então, pensando
em utilizar rápido esses reforços, a gente poderia colocar dessa maneira: o Everton Cebolinha na ponta esquerda, o Vidal de primeiro volante, o Wendel e o Arrascaeta sendo esses meias um pouquinho mais avançados, esses meias interiores. Mas se a gente quiser liberar o Vidal, aí eu já acho que fica complicado pro Wendel ficar aqui. A gente teria que colocar o Vidal um pouquinho mais à frente, nessa posição que eu falei para vocês, que ele vai de um gol até o outro, que leva o time pro ataque. Aí essa posição de primeiro volante, ela fica sendo concorrida com Thiago Maia e João Gomes. Aí seria um desses dois aqui de primeiro volante. Eu acredito que essa estrutura aqui na parte do ataque não seria mudada muito facilmente, porque o Dorival hoje, o único jogador de escape que ele tem de velocidade é o Marinho, né? O único jogador que ele tem é o Marinho do lado direito, né? E do lado esquerdo ele não tem esse jogador. Ele poderia até poupar o Gabigol em alguns momentos, deixando o Pedro mais centralizado e colocando o Marinho aqui, dentro desse 4-3-3, para não mudar a estrutura e os jogadores entenderem esse esquema dentro de um entrosamento coletivo, né? Então, ficaria concorrendo aqui essa vaga também Marinho e Gabigol. A vaga do lado esquerdo, o Arrascaeta ele poderia concorrer também com o Everton Cebolinha, no sentido de que quando o Cebolinha não puder jogar, o Arrascaeta vem para cá, como eu mostrei para vocês no jogo do Tolima, ele viria pro lugar do Everton Ribeiro, mas ficaria nessa posição aqui central, de meia mais amassado mesmo, de camisa 10. Aí aqui no meio poderia ser usado os dois reforços, tanto o Wendel quanto o Vidal, né, que tem uma qualidade maior de passe. Eles têm a cabeça em pé para poder enxergar o companheiro, para poder jogar essas bolas em profundidade, e esses lançamentos que fazem com que quebrem as linhas de defesa adversária. O Gabigol fazendo facão, né, fazendo essa diagonal para atacar. O Pedro também faz isso muito bem. Então, ao meu ver, ficaria mais ou menos dessa forma. Esses jogadores que estão na tela seriam os que concorreriam, né, a essas vagas. Então, essa foi a análise no geral, no esquema do Dorival. Se você gostou, deixa o like, curte, compartilha, independente da plataforma. E é isso. Valeu!